Olá, sejam bem-vindos à capacitação sobre os desafios de acompanhamento de pacientes com doenças crônicas no SUS e como ferramentas digitais podem ajudar. Eu sou a Letícia, sou estudante de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e para essa conversa hoje nós estamos com o Jefferson, ele é fisioterapeuta na atenção primária e faz parte de uma equipe multidisciplinar na rede municipal Trairi. Então, para iniciar um pouco nossa conversa, vamos começar com a contextualização e política pública. Primeira pergunta é: quais foram os principais desafios históricos da transformação digital no SUS? Olá, Letícia. Bom, a gente está aqui para poder conversar um pouco sobre esse tema e trazendo uma retrospectiva, né, sobre esses desafios. A informatização no SUS, ela vem um segmento, já vinha há um bom tempo, mas ainda há pequenos passos. Então, iniciou há um período com que a gente tinha um primeiro sistema já integrado de forma nacional, que era o ESUS AB, que era o ESUS Atenção Básica. E aí ele tinha alguns módulos. E você tinha, o profissional era necessário preencher sempre uma fichinha padrão à mão e depois ele tinha que digitar tudo, né? E alguém, ou o mesmo profissional, ou alguém do setor, tinha que fazer todo esse trabalho sempre digitando tudo. E aí, em um determinado período do mês, a gente encaminhava esses dados, exportava do sistema e encaminhava isso para o Ministério. Então, esse foi a nossa primeira vertente, assim, já com algo mais físico. Mas outras estratégias também foram tentando ser traçadas, porém ainda, né, muito trabalhosa. E aí, com a Rede Nacional de Desenvolvimento de Saúde Digital e, claro, pandemia de Covid, que foi algo que a gente tem que sempre mencionar nisso, foi algo que impulsionou muito esse desenvolvimento. E aí, algo de 2020 para cá, a gente teve uma mudança muito rápida e já muito ampla quando a gente fala sobre essa questão de tecnologia. E para discutir um pouco mais de forma específica sobre os prontuários eletrônicos. Esse prontuário eletrônico realmente melhorou a coordenação do cuidado? É uma pergunta que ela também traz uma reflexão. O prontuário eletrônico, né, ele já vem trazendo uma versão, por exemplo, esse SUSAB, ele ficou passando por mudanças, atualizações, até chegar ao que nós trabalhamos hoje, que são um sistema já digitalizado, já algo em tempo real. E dentro desse sistema, né, o ESUS, tirou-se esse AB, ficou apenas ESUS, nós temos o PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão. E aí lá todo o profissional que atende esse paciente consegue inserir essas informações diretamente no prontuário virtual que ele tem. E isso garante que o profissional seguinte que for atendê-lo, seja porque é outro profissional da equipe ou porque o profissional está com a rotatividade, abre esse sistema e ele consegue saber tudo que passou naquele paciente. A gente consegue ter um painel geral. Lá eu tenho dados de saúde, dados sociais, os acompanhamentos clínicos, por qualquer profissional que seja, tem campo apenas de imunização, da odontologia, então tem um painel. Porém, é necessário saber usar, não é apenas estar lá. A gente precisa saber preencher, saber consultar e usar isso para o paciente. Então, é uma balança. Ele ajudou a coordenar o cuidado, mas também depende muito de quem está usando esse prontuário. E quais são os desafios, assim, práticos dessa interoperabilidade entre os sistemas municipais? Quando a gente fala aí da interoperabilidade, que é essa integração entre sistemas, né, o ESUS, o PEC, ele é um sistema entregue do Ministério para que a rede de saúde básica use, porém, alguns municípios têm a liberdade de não usar, né? Alguns podem usar outros sistemas, mas é necessário que haja uma garantia que esse sistema consiga ser integrado ao ESUS, que é o oficial, já que é de lá que o Ministério consegue tirar dados e indicadores em saúde, fazer esse monitoramento das equipes e de todos os pacientes em nível nacional para suprir as suas estatísticas e até direcionar como será feito o financiamento em saúde. Então, é necessário garantir isso inicialmente. Está atendendo aos requisitos, e aí isso está em norma técnica do Ministério, por exemplo. Então, é só olhar lá que o município consegue fazer essa adequação. Mas, por via de regra, o mais recomendado é usar já o oficial, o ESUS mesmo.
E a respeito agora sobre o processo de trabalho das equipes, com essas mudanças, e sobre o fluxo de trabalho entre as equipes. A informatização, ela reduziu ou aumentou a carga de trabalho na atenção primária? E se a equipe multiprofissional está preparada para usar essas ferramentas? Essa, essas perguntas trouxeram também reflexões que foram muitas reflexões e críticas nesse processo de mudança de trabalho. Se as equipes vão passar a ter que trabalhar mais ou menos, como que isso vai ser feito, né? Se vai ter realmente possibilidade. Quando a atenção básica lidava mais com os sistemas mais antigos, como o ESUS-AB, que dentro tinha o CDS, que era um sistemazinho offline, que você digitava tudo, sempre é necessário o profissional preencher folhas, padrões, de acordo com as informações que estavam lá. Então ele preenchia, a gente imprimia essas folhas, o profissional preenchia e sempre ao final do dia ou da semana, tudo era informatizado, passava para dentro do sistema. Então isso tinha uma carga de trabalho. Quando mudou, como que vai ficar? Né? Então teve resistência inicial, teve-se muitos questionamentos, e aí foi se entendendo e foi educando todos os profissionais de que a tecnologia ia ser um facilitador. Então, hoje, o que é o habitual, né, dentro da UBS, na equipe mínima que funciona, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A gente tem os recepcionistas, equipes que trabalham nas farmácias das UBS e tal. Então, tudo está lá informatizado. Então, é necessário ter estrutura básica, então computadores, impressoras, internet, qualidade. Então, o paciente, quando ele chega, vai passar por uma triagem. Então, já começa a informatizar. Ele entra, coloca para quem ele vai de profissional, no sistema, na tela daquele profissional já aparece a lista de quem ele tem que atender e a gente vai trabalhando ao mesmo tempo em que eu estou atendendo. Eu vou já constando meu prontuário, já vou evoluindo aquele paciente, mas é necessário ter o cuidado de como eu tenho que fazer isso, para também o profissional não ficar apenas com a tela e não olhar para o meu paciente e apenas estar ali digitando informações. Bom, e a gente sempre tem que ter alguns cuidados, porque nem sempre isso vai ser possível. Então, a gente tem que considerar aí quedas de energia, instabilidade de sistema, e aí precisa voltar a fazer tudo físico. Né? Então, a empresa tem um fluxo de trabalho. No dia que isso acontecer, o que é que diz? Eu faço físico, depois digito? Ou eu deixo para fazer tudo depois? Né? Então, a gente precisa apenas ter as informações que aí é de cada setor. Realmente, isso é institucional, mas ela ajudou a reduzir trabalho. Né? Eu vejo que foi algo que potencializou. Porém, as equipes precisaram mudar esse entendimento, porque tudo que é novo sempre acha que é algum problema. Certo. E a tecnologia, ela tem reduzido a inércia clínica ou ela tem apenas gerado mais alertas? Aí a gente precisa definir um pouco o que é inércia clínica. Isso é um termo dentro da saúde, que é quando o profissional, né, ela está atrelada um pouco à medicina, mas eu considero que pode ser com qualquer profissional, essa inércia clínica, e ela diz que é a demora ou a falha daquele profissional em agir, em mudar o seu plano terapêutico e seguir o que realmente deveria ser mais adequado ao paciente ou seguir uma diretriz clínica, porque ele não conseguiu identificar e rastrear aquela mudança necessária logo no começo. Então ele ficou esperando e ele falhou em mudar. Então, quando a gente traz para a atenção primária, o que é que nós vamos ter de mal público? Pacientes domiciliados, pacientes hipertensos, diabéticos, com doenças crônicas. Então, a gente considerar aí o hipertenso diabético, esse paciente ele vai estar ali com a glicemia ou com a pressão arterial elevada, vai estar tendo oscilações durante a semana. É necessário que o profissional veja e ele não ache que tudo vai ser normal. Deu uma semana, está tudo alterado, realmente é ainda uma adaptação de um tratamento ou realmente um tratamento que não deu certo e eu preciso mudar. Né? Então, quando ele fica esperando demais, colocando outras possibilidades, outros questionamentos, isso a gente chama de inércia clínica, porque logo depois esse paciente vai entrar em uma crise e não foi porque ele não tomou a medicação, não é porque é um contexto familiar alimentar, é porque o tratamento não estava adequado, às vezes. Então a gente chama essa falha em modificar a inércia clínica. A tecnologia, ela pode, de uma certa forma, prevenir essa inércia. Porque quando eu faço direito, se eu tenho um acompanhamento desse paciente, eu consigo ter, às vezes, um que é mais letrado digital, que consegue usar um aplicativo, um dispositivo vestível, eu tenho em tempo real aquela informação.
Então eu já vou olhando ali, todo dia eu consigo ver. Não, não tá legal. Acho que isso não tá bem. Realmente, olha, aí é de cada profissional e cada conduta. Vamos dar uma semana? Se não mudar nada, vamos trocar? Então isso eu consigo mudar rapidamente e prevenir uma complicação. Mas ao mesmo tempo, né, pode ser que piore a inércia clínica. E o profissional vai estar ali mesmo vendo aquele dado, vai achar, ainda é normal, vamos esperar um tempo, mas foi só esse pico, ainda tem algo igual. Então a gente realmente pode, ao mesmo tempo, prevenir, mas em outro lado pode até aumentar essa inércia. Tá certo. E agora falando um pouco sobre as teleconsultas, na pandemia houve essa aceleração do processo de telesaúde, foi um momento assim propício para a sua integração. E a teleconsulta, ela é complementar ou ela é substitutiva na atenção primária? Também isso foi um grande questionamento, em que ponto isso iria ficar, né? Eu vejo que ela é algo complementar e de grande potencial, que precisa ser explorada mais. Nós ainda estamos no começo. E existem já hoje algumas políticas, algumas estratégias do SUS voltada, né? A região Nordeste, por exemplo, nós temos o Telenordeste, que é uma rede de todos os estados nordestinos, o qual eles têm acesso a uma central de especialistas. Nesse caso, são médicos, tá bom? Mas já houve a inclusão de outros profissionais multidisciplinar, então a gente já tem fisioterapeutas, nutricionistas, que lidam com esses pacientes. Então, como é que acontece somente o fluxo, para falar rapidamente? O paciente está na UBS com o médico clínico ou o médico da família e ele vê a necessidade de uma consulta para um especialista. Ele entra nesse sistema e solicita uma consulta. Isso vem muito rápido, porque às vezes ele consegue agendar já para semana seguinte e ele precisa, então, deixar agendado, reserva-se um dia, comunica o paciente vai até o consultório lá no posto de saúde. E o médico especialista está conversando diretamente com o médico da família. Então, o ESUS, o que nós usamos hoje, ele já subsidia isso, ele já permite dentro do sistema a gente fazer teleconsultas. Então, você consegue estar com o paciente. Isso garante o quê? Que o paciente ele não vai estar desassistido, porque tem um profissional capacitado para atendê-lo ali, e reduz aquela ideia de como o profissional que está do outro lado da tela vai me avaliar. Ficou sempre esse grande questionamento. Então, o médico especialista está do outro lado e vai perguntando. Ou pede, eu quero tal avaliação, como é que ele está, quero tal situação. Ele tem um panorama ali real, orientando um médico clínico, ou médico da família, sobre aquela conduta. Faz essa consulta, ele consegue entrevistar o paciente e faz toda a prescrição do tratamento. E aí o médico do município faz estudo dentro dos documentos realmente municipais, que alguns processos, alguns fluxos, é necessário que seja carimbado por um profissional do município, para ser liberado, por exemplo, algumas medicações, algumas solicitações de exames, tem que ser um profissional do município, se for outro não é aceito. Então ele faz estudo e resolve-se o problema do paciente. Então a gente consegue expandir essa rede. Bom, então ainda está um pouco atrelado a esse modelo, ele tem que se deslocar, mas a gente já quebrou barreiras. Então eu consigo ter um paciente que está muito distante da área central, que não teria aquela consulta, conseguindo fazer. Então isso a gente está conseguindo resolver. A atenção primária está conseguindo ser resolutiva, que é um princípio deles. E o modelo híbrido, que é o presencial mais o remoto, ele é o futuro da atenção primária? Acredito que sim, e que cada vez mais vai ser aperfeiçoado para se entrar em outras áreas. Falando como fisioterapeuta, a gente tem a telereabilitação. Já existe esse termo, já é colocado, e quando existe algum paciente com, por exemplo, um quadro clínico muito especializado, nessas redes a gente consegue, especialmente agora estou falando do Telenordeste, a gente consegue uma assessoria de um fisioterapeuta que é de um centro especializado naquela patologia. E ele consegue avaliar, então eu consigo falar com ele, faço a minha avaliação ali presencial, passo todos esses dados para ele, a gente entra em um consenso de um plano terapêutico, ou ele prescreve, e eu faço presencialmente, ali com o meu paciente na unidade ou no domicílio dele, essa supervisão, a execução do plano terapêutico. E a gente consegue manter conversas de reavaliações. Então, isso garante o quê? Um apoio profissional e uma garantia que o paciente realmente está bem assistido. Ele recebeu o melhor tratamento possível.
E em outras áreas, isso pode ser adaptado. Então, uma consulta presencial, logo depois uma consulta remota, né? Aí eu falo um pouco com os colegas da nutrição. Então, primeiras consultas, pacientes realmente é presencial, fazer medidas, tudo mais. E logo depois consultas de retorno, que é algo mais tranquilo, para você ter esse feedback do paciente. Para o paciente não se deslocar muito de uma cidade para outra, o sistema municipal permite essa teleconsulta. Então, ele libera a agenda um dia e faz teleconsulta. Consegue expandir tudo e a gente aí reduz os nossos problemas logísticos, que é muito importante. Entrando agora no assunto sobre equidade digital, considerando os cenários nacionais, regionais aqui do Brasil, tem um histórico a nível educacional, sabemos que a saúde digital ela pode reduzir desigualdades, mas também pode ampliar em questão ao acesso à saúde. Por isso eu vou perguntar, a saúde digital ela pode ampliar as desigualdades regionais? Em parte, sim. Não veio como uma ferramenta apenas de benfeitoria. E aí a gente entra a questão da minha população. Eu tenho que entender o meu território. A APS é isso, é a oferta de saúde dentro do território. Nesse meu território, a minha população, ela tem um nível de tecnologia adequado? Eles entendem o que eu preciso? Eles conseguem usar? Eles sabem usar esses dispositivos? Ou pelo menos ter um smartphone? Ou não? Tudo tem que ser terceirizado, é alguém que faz. Eu tenho estrutura para executar? Então, a gente primeiro responde essas perguntas. Deu tudo certo, a gente entende que dá para usar a saúde digital. Não deu, nós temos que adaptar. Então, em alguns momentos, um território pode estar um pouco mais prejudicado que outro, porque aquele que eu consigo ter saúde digital, eu otimizo o processo. Então, consultas são mais rápidas, procedimentos são mais rápidos, monitoramento é em tempo real. Aquele que não tem, eu dependo de alguém para fazer isso. Então, a gente usa muita ferramenta do quê? Familiares, dos agentes comunitários de saúde. Então, mesmo que eu faça meu fluxo de trabalho informatizado, eu tenho que sempre comunicar. Por agente ou familiar, temos uma consulta tal dia, ele vai ter um atendimento remoto. Ele precisa fazer esse plano de algum jeito. Eu dependo que essa pessoa vá até a casa, comunique o paciente, relembre ele naquela data, para ele não perder aquela consulta, trazer ele para fazer. Então, isso, querendo ou não, traz um pouquinho de desigualdade, né? Mas o objetivo é sempre reduzir o máximo. E a saúde digital ela vai reduzir, mas quando a gente entender o território e adaptar a saúde digital para dentro de cada território. E como lidar com as populações com baixo letramento digital? Isso é um desafio grande, que aí a gente precisa usar cada vez mais colegas da ciência. A gente precisa cada vez mais trazer pesquisas com estratégias de baixo custo, estratégias efetivas e que consigam ser aplicadas em qualquer território. Bom, então, quando a gente conseguir trazer isso, é mais viável. Claro, nós já temos estratégias de fazer oficinas, então nada impede de eu estou querendo usar um aplicativo e fazer um monitoramento, por exemplo, dos meus pacientes diabéticos daquele meu território. Chamar todo mundo no dia da consulta, vamos treinar, vamos mostrar aquele paciente, porque também a gente não pode colocar no bloco que todo mundo, ninguém sabe usar um celular. Vai ter uma população também razoável que está totalmente conectada. Então, eu chamo todo mundo, identificamos o nível que todo mundo está, aqueles que não têm tanta familiaridade, que forma a gente consegue usar? É um cuidador? É um familiar? Bom, e nós vamos lidando e moldando um pouquinho cada coisa. E aí tudo isso é efetivo. Existem oficinas, existem momentos de você fazer o treinamento, né? Muitas vezes dentro da própria consulta trabalhar a educação em saúde, algo que é um pilar da atenção primária, mas que em alguns locais ainda está em falta. Então, no momento que eu estou com o meu paciente, eu posso muito bem, me dê seu celular, vamos aqui fazer. E você vai fazendo um tutorial em tempo real com o seu paciente, conseguindo garantir que ele realmente saiba usar e consiga usar da melhor forma possível. E isso é contínuo. E aí eu consigo ir quebrando essas barreiras cada vez mais. E hoje se fala muito também em inteligência artificial, o futuro com a inteligência artificial como uma ferramenta de ajuda. Ela é viável para a atenção básica de saúde no Brasil? Ela é muito viável, ela vai ser e ela já está começando a ser uma ferramenta muito importante. Contudo, nós não podemos apressar demais esse uso. O que foi que houve já nessa explosão um pouco da inteligência artificial aí do ano
retrasada, ano passado para cá, principalmente com a população do ChatGPT, o mais famoso, começou-se a querer consultar pacientes através de uma inteligência artificial. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. Não dá apenas para entender que não preciso ler e aprender uma diretriz clínica, que eu não preciso daquele conhecimento, porque eu posso perguntar ao meu IA do celular o que eu tenho que fazer com o paciente. Nem sempre aquelas informações são verdadeiras. É um aprendizado de máquina. Quanto mais ele for treinado, melhor. Porém, nem sempre pode ser verídica aquela informação. Então, a gente precisa ter essa cautela como profissional e usar ela em momentos que vão me ajudar. Nada impede de eu estar com muita dúvida sobre como lidar com aquele paciente, já que tudo foi resolvido, e usar algum algoritmo que me ajuda a predizer o risco daquele paciente. Ou eu não consigo ler exames de imagem tão bem e eu consigo ter um programa que eu mando a imagem e ele consegue fazer uma leitura complementar de uma forma mais adequada do que eu consigo como profissional, porque não fui bem treinado. Isso a gente pode fazer. Usar como ferramentas acessórias. Tá bom? E, principalmente, trabalhar a educação do paciente, que foi o que aconteceu muito com esses IAs. O paciente não quer mais ir à unidade. Estou com um sintoma tal. Ele vai no celular e chega lá e pergunta. Às vezes nem digita, ele já fala fulano de tal, da inteligência artificial, estou com sintomas X, Y, Z. E aí, às vezes, vai sair. Se você for em qualquer um, você disser tais sintomas, vai sair um plano terapêutico. Se você diz assim, qual remédio eu posso tomar? Ele ainda te dá a medicação. Então, pacientes começaram a fazer, mas quem garante que é o adequado? Qual é a avaliação, o critério? Porque todos esses recursos não podem ser usados de uma forma errônea ou de qualquer jeito por todo paciente. E ele não tem esse conhecimento. Ele pode, às vezes, estar fazendo um tratamento, uma ingestão de uma medicação, que ele pode ter alergia, por exemplo, e não sabe. Ou que por ele ter uma outra condição clínica é impeditivo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado quanto a isso. E sobre os chatbots e a automação, como eles podem apoiar na triagem inicial? Inicialmente, trabalhando esses algoritmos que nos ajudam a avaliar melhor um paciente e estratificar algum risco, né? Usar os chatbots para fazer uma avaliação complementar ou agilizar essa avaliação de um paciente. Isso não é errado, isso é o adequado, principalmente quando você tem questionários que, para te dar uma avaliação melhor, que vai ajudar com esse paciente, você ou não tem muito contato, muito manuseio com aquela avaliação, ou ela é extensa. E aí você vai estar lá tentando imprimir folhas e folhas para fazer com cada paciente. Aí vem a logística. Você tem como fazer isso? Você tem papel, você tem impressora? Muitas vezes não vai existir isso na unidade. Então você tem um aplicativo que te dá. Você vai fazendo uma perguntinha rápida, paciente, você já vai respondendo. No final, ele te dá o score, te diz essa ideia, que esse dado vai te ajudar a balizar um tratamento, é ótimo. E nós já temos isso, nós já temos aplicativos de baixo custo que me permitem fazer uma avaliação de crianças, questionários de condições clínicas variadas e eu consigo responder rapidamente. Ou mesmo antes da consulta eu posso chamar para o paciente, responda aí. E ele já responde, eu recebo, quando eu chego na consulta eu já tenho todo aquele dado. Isso me ajuda até a orientar melhor que perguntas eu vou fazer. Então é um potencial que a gente precisa usar, mas precisa ser trabalhado isso. Como usar, principalmente, e educando aos poucos cada profissional. Sim, e agora uma última pergunta. O SUS ele deve desenvolver soluções próprias ou contratar o mercado privado? Também é uma questão de muita perspectiva. A gente sabe que existe um processo de limitação quando a gente lida com a rede como o Brasil, que são para mais de 5 mil municípios. Como a gente vai integrar todos esses sistemas? Como vai integrar todas as cidades? E a gente fala aqui essa dificuldade na atenção primária, mas a gente não está considerando aí nessa conversa a atenção secundária, terciária e, aos poucos, que depende de cada um, a quaternária, que são aqueles procedimentos altamente complexos, como transplantes. Então, tem uma dificuldade, tem uma limitação aí de financiamento público, de profissional. Então, eu acredito que trabalhar uma linha com as universidades é uma boa saída. Então, a universidade é uma produtora de conhecimento. Hoje, nós estamos aqui trabalhando um pouco disso, fazendo esse conhecimento. Então, você ter incentivos que venham centralizados,
que as universidades que têm recursos humanos aí gigantescos, com seus pós-graduandos, pesquisadores, que possam trazer soluções digitais, é excelente. A gente traz, depois discute o que dá para integrar, o que não dá para integrar. Outra linha, parcerias público-privadas. Isso não é nenhum problema. Eu pegar o meu incentivo, trazer meu problema e levar isso para startups, para empresas que estão nascendo na área de tecnologia. Como você pode trabalhar com isso? Qual solução? Porque às vezes eu posso estar no serviço público limitado a algumas tecnologias, que aquelas startups, aqueles universitários, já foram atrás de estudar, já têm essa experiência. Então, cada vez mais a gente vai conseguir resolver um problema com uma solução digital mais rápida e entendendo, né, o norte que a atenção básica, que o Ministério da Saúde está pedindo. Porque ele vai trazer esse trâmite. Eu preciso resolver esse problema, mas eu preciso cumprir esses requisitos. Como a gente vai fazer? Então, todo mundo vai poder trabalhar em conjunto. E realmente acho que aí vai ter um sucesso maior. Então, agora a gente vai encerrar esse episódio com uma ideia central, que o cuidar de doenças crônicas no SUS, ela não depende de mais tecnologia, só que depende de uma organização do cuidado. Quer deixar alguma mensagem final? Queria falar que uma ideia, né, também aqui central, que a gente já sabe, por evidências, que a tecnologia isolada, ela não consegue transformar nenhum sistema. A gente está falando de sistema de saúde, mas pode ser qualquer outro sistema. Ela não vai resolver sozinho. Né? Ela não tem como. A gente precisa integrar conhecimentos, integrar saberes, integrar perspectivas. E aí, quando eu integro isso, eu trago a solução digital, integro com a minha equipe, com os meus profissionais, com mais cientistas, aí a gente consegue ter uma solução adequada. Então, essa é uma perspectiva, esse é um caminho que a gente precisa trilhar cada vez mais quando a gente fala de informatização e tecnologias em saúde. Então, muito obrigada por quem está assistindo, por nos acompanhar. Muito obrigada, Jefferson, pela discussão. Se essa capacitação ajudou a enriquecer seu conhecimento, compartilhe com seus colegas de equipe no seu local de atuação.